Olá, sejam todos muito bem-vindos à semana de aquecimento para a Maratona do Diagnóstico Assertivo, hein? Um evento 100% gratuito, 100% online, que vai acontecer agorinha nos próximos dias 31 de março, 1 e 3 de abril. Olha só, super tranquilo de fazer essa inscrição. É um evento 100% gratuito, 100% online, a Maratona do Diagnóstico Assertivo. E nesse evento eu vou ensinar vocês os primeiros passos para obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos. Ó, super tranquilo de fazer a inscrição no nossa Maratona de Diagnóstico Assertivo, hein? O link tá na bio. Ó, e para quem já fez, já sabe que tem um presente especial, hein? E como eu não resisto, eu já logo conto, gente, já tá lá disponível para quem fez a inscrição, o meu presentinho, uma aula DC contando como que se faz anestesia sem dor, hein? Você lembra que a gente colocou numa live, gente? Qual que era a opção que vocês queriam sobre anestesia? Se vocês queriam que a gente conversasse sobre qual que é o melhor anestésico para cada tipo de paciente, eu coloquei se vocês queriam anestesia sem dor ou se vocês queriam bloqueio assertivo. E aí foi campeão bloqueio assertivo, mas eu disponibilizei lá, hein, para você que já fez a inscrição, tem a aula lá, que eu adoro essa aula, os 7 passos, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, os 7 passos para... Olha só, gente, aqui ó, os 7 passos para uma anestesia sem dor, tá? Então, se você quer receber essa aulinha, é só ir lá, fazer a inscrição. Se não tiver disponível lá na inscrição, só entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá também a aula está liberada. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje o tema é sobre parestesia, né? Ixi, a língua ficou dormente após extração de siso, parestesia do nervo lingual após exodontia de siso. Sejam todos bem-vindos. Ei, Cadu, que bom te ver por aqui, seja bem-vindo. Ei, Luana, ei, Cássia, eu li o seu relato. Vamos participar e vamos tentar entender melhor esse histórico aí, hein? A doutora Edivânia, boa noite, doutora Florzinha. Ai, adorei, doutora Florzinha, obrigada, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre parestesia em casos pós-cirurgias. E esse tema gente, parestesia pós-cirurgia de siso é mais comum do que vocês imaginam da gente acolher. E independente se você aí, colega dentista recém-formado, faz ou não extração de sisos principalmente, você pode acolher paciente que está com esse relato. Às vezes o paciente fez essa cirurgia numa instituição pública, num SUS, num PSF, está no final de semana, não tem assistência, entra em contato com você e quer uma orientação. Olha, doutora, sexta-feira eu fiz uma cirurgia do siso e já tem um dia e eu tô com a língua anestesiada ainda. Então, mesmo que você não faça cirurgias de siso, você precisa estar aqui e entender qual é o protocolo, tá? E se você faz as cirurgias de siso, mais ainda precisa entender, porque quando você ligar no outro dia para o paciente perguntando como que tá o pós-operatório dele e ele falar, doutor, olha, tá tudo bem, eu não tô sentindo dor, mas tá acontecendo uma coisa tão esquisita. Você acredita que a minha língua tá dormente? Aquela sensação de anestesia não passou? E aí, você precisa ter na mãozinha, anotadinho, o protocolo que você vai utilizar, hein? Bora lá? A Rafa tá falando aqui, ó, que tava ansiosa para essa aula. Ah, Rafa, e essa aula você vai gostar muito, porque a gente vai entregar aqui o passo a passo, porque o que eu quero é que vocês fiquem tranquilos no acolhimento. E aí vocês precisam ter segurança nesse procedimento de orientar, mas principalmente fechar o diagnóstico, que é a pergunta que o paciente vai te fazer. E aí, doutor? E aí, doutora?
Eu vou ficar para sempre com a sensação de dormência ou isso é algo passageiro? E eu lanço a pergunta para vocês. E aí, o que você acha, Cássia? A Cássia já tem um exemplo familiar, Cássia. Se você quiser compartilhar aí também. Cadu, Luana, Rafa, o que vocês acham? Qual a resposta que vocês teriam hoje para o seu paciente? Doutor, doutora, minha língua ainda está dormente. Isso é passageiro ou vai ficar para sempre? O que será essa resposta, hein, gente? Olha só. Cadu tá falando, Deus é mais, espero que passe. Isso mesmo, Cadu. Tem hora que é botar em oração mesmo, hein? E a gente vai ter que entender melhor o que esse paciente está acontecendo com ele. E aí, como a gente disponibilizou na live, no story hoje, a nossa caixinha de pergunta, né? Nós tivemos algumas perguntas, mas tivemos alguns desabafos, alguns relatos de alguns colegas dentistas, tá? Dentre vários, eu selecionei alguns aqui, ó. O que aconteceu? Olha, a colega assim, ó, ela relatou que sim, aconteceu comigo. Eu era paciente. Fiz laser, usei Etna, citoneurin e não voltou. Então, gente, são essas situações. Nós estamos falando de um histórico, do relato do nosso story, de um relato de uma colega nossa dentista que passou por isso. Então, ela usou algum modelo de protocolo, só que o dela não voltou. E aí, gente, o que vocês acham, né? Além de rezar, né, Cadu? A Rafa tá falando que depende de quanto afetou o nervo. Isso, Rafa, excelente também. A gente precisa fazer análise. E hoje nessa aula a gente vai aprender como que nós vamos fazer essa avaliação, Rafa. Como que eu vou avaliar se o meu paciente tem alguma chance de retornar ou se ele vai ficar com aquela parestesia permanente? Porque depende de quanto o nervo foi afetado. Nós vamos conversar isso também. E nós tivemos também um relato de uma outra que ela falou assim, olha, aconteceu com a minha irmã também. Já tem um tempo e ela ainda não está 100%. E aí nós vamos conversar também nessa aula de hoje qual que é a nossa expectativa e qual a expectativa que a gente pode passar para o nosso paciente, tá bom? Poxa vida, ó, eu tô com essa situação, tô com essa sensação. E aí, quanto tempo demora essa sensação de dormência? Se tem chance de voltar, quanto tempo isso volta? Porque a colega dentista relatou que aconteceu com a irmã dela, já tem um tempo, ela não citou aí quanto tempo tem, mas não tá 100%. Ou seja, a irmã dela ainda está sentindo desconfortos pela sensação de parestesia na língua, tá bom? E aí a gente teve também um outro comentário de uma outra colega, ó, que ela falou, olha, eu nunca tive uma experiência de parestesia, mas a recomendação é a prescrição de Etna, que ajuda na recomposição do nervo lesionado. E nós vamos estudar hoje aqui também, o Etna faz parte do protocolo de acolhimento, de atendimento aí desse paciente que sofreu essa parestesia, que tá com essa dormência na língua aí, tá bom? Então é muito importante que a gente saiba, é muito importante que a gente saiba o protocolo, como orientar o nosso paciente em caso de parestesia. E eu volto a reforçar com você, colega dentista, recém-formado, mesmo que você não faça cirurgias para remoção de siso, você pode acolher uma situação que precisa de orientar esse paciente. Como eu falei, às vezes ele foi operado numa rede pública, ele foi operado num consultório que não está tendo acesso ao colega dentista que realizou.
E ele está preocupado porque já se passaram 24, 48 horas e ele continua com aquela sensação que a língua está anestesiada. Então, mesmo que você não faça o procedimento cirúrgico, é muito importante que você entenda qual que é o protocolo, saiba como orientar, tá bom? Ou como é o caso dessa colega que compartilhou aí esse caso clínico com a gente, ó. Ela falou assim: oi professora, é o caso de uma amiga que foi fazer uma extração de siso, estava muito próximo ao nervo, está 3 meses com metade da língua dormente. Minha dúvida é, existe um protocolo nesse caso para melhorar esse episódio? Então veja bem, colegas dentistas, não foi ela que fez a cirurgia, e é uma amiga dela que está com essa dúvida. E isso pode acontecer comigo, que faça a cirurgia e no outro dia o paciente ligar, entrar em contato falando que está sentindo a língua dormente, ou o protocolo que a gente usa, né, de acolhimento aqui do dentista confiante. Nós vamos ligar para o paciente no outro dia e ele vai nos relatar: doutora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, só que tô com uma sensação esquisita. Você acredita que parece que a minha anestesia não passou? Tá bom? E aí, conversando com essa colega dentista, que foi a que estimulou a gente estar aqui hoje falando sobre parestesia, ela ainda complementou o relato. Deixa eu chegar, vou me colocar mais um pouquinho aqui. Ela ainda complementou o relato. Olha, tem 3 meses que essa amiga dela fez. Disse que não sentiu muita dor na cirurgia, mas disse que quebrou 2 brocas, que levou tempo para o dente sair, ou seja, o tempo cirúrgico foi longo. Não contou muito detalhes da cirurgia, mas falou que só metade da língua dela está dormente e que quando ela toma algo morno parece que está fervendo e que já perdeu 5 quilos por conta disso. Então é muito importante que, mesmo que a gente não faça cirurgia, a gente saiba orientar nossos pacientes e orientar, ajudar a nossa amiga aí, como é esse caso clínico de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui. Hoje nós estamos conversando sobre um tema que parestesia de língua, na grande maioria das vezes, é causada após cirurgias de siso, exodontia dos sisos inferiores, os danadinhos do 38 e do 48. Sejam todos bem-vindos. Ei Raíssa, ei Marcelo, oi Fabíola, ei Fabrícia, tudo já? Oi Maria, oi Carol, oi Raquel, Valéria, Maria. Ei Maria, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos entender o que o paciente está sentindo. Hoje nós vamos falar quais são as orientações imediatas que a gente tem que passar para esse paciente, qual que é o protocolo imediato de atendimento, de acolhimento desse paciente e qual a perspectiva, né? Qual que é a provisão de como que a gente vai ajudar esse paciente. E já, à medida que a gente for avaliando, observar se trata de uma parestesia permanente ou se trata, se Deus quiser, como diz o meu amigo Cadu aí, um caso de parestesia temporária, tá bom? Então vamos dar continuidade a esse caso clínico, olha, dessa colega que fez a cirurgia do siso há 3 meses, tá bom? E ela ainda está com a língua dormente, ela está sentindo muito desconforto. E pra gente entender quais são os desconfortos que uma paciente que apresenta parestesia ela sente. O relato mais comum que ela vai falar, além dessa sensação, né, de dormência, ela vai falar um formigamento na língua, ela vai falar uma sensação de queimação, ela tem a sensação que ela morde na língua quando ela está falando, a fala dela fica alterada, ela vai relatar que o paladar dela, claro gente, o paladar dela não é mais o mesmo naquele lado da língua. E ela vai complementar, né? Nós vamos entender essa complementação, mas ela vai falar assim: você acredita, doutor, você acredita, doutora, que é só de um lado?
o outro lado tá normal. Inclusive eu como alguma coisa, eu acho que tá até queimando a minha boca, mas não, é nesse lado que eu tô sentindo. Então é importante a gente conhecer essas sensações que o paciente relata. É importante que você pergunta, claro que cada paciente vai sentir o desconforto da parestesia de uma forma, tá? Eu tenho paciente que relata que às vezes dá choque na língua, eu tenho outros que relatam que às vezes tem a sensação que a língua tá coçando, que dá vontade dele ficar esfregando a língua no dente. Então, essa sensação de parestesia é a sensação desconfortável que o paciente sente quando você anestesia e fala, nossa, minha língua tá tão esquisita, só que isso fica permanente e é muito desconfortável, tá bom? Então, ó, a Rafa tá comentando aqui, gente, ó, que ó, faz 10 anos que tirei o siso e até hoje sinto a minha língua estranha. Quando passo o fio entre o 37 e o 36, sinto na ponta da língua como se fosse um choque. São as conexões neurais ali, as terminações. Olha só, por quê? Porque o nervo da língua, e a gente vai colocar, né, o nervo lingual, o nervo lesionado, ele é responsável pela inervação, né, Rafa? Dos 2/3 anteriores da língua, né? Ou seja, lembra daquele desenho, né? As papilas valadas ali daquela região. Toda a região anterior ali é responsabilidade do nervo lingual. E ele pega também o assoalho o nosso assoalho bucal e algumas regiões, parte da mucosa ali dessa região, tá? É uma conexão, na verdade é o alveolar inferior que às vezes faz essa inervação, mas o nervo lingual pode ter as suas terminações nervosas e é por isso que você sente esse choque, tá? Ô Rafa, e aí, apesar de que você falou ter muitos anos, muito tempo, uma laser terapia poderia te ajudar aí, tá bom? Nessa conexão, nós vamos falar aqui, adiantando o protocolo, gente, mas só porque a Rafa já perguntou e já me deu essa ideia aqui, tá bom? Porque, ó, a gente trabalha, qual que é o método DC de trabalho, gente? Raciocínio clínico, e aí a gente precisa entender. Ai, é isso que eu estou aqui para ensinar para vocês, gente. O raciocínio clínico dentro da odonto. Quando a gente falar de parestesia no lingual, a gente conseguir fechar o olhinho e lembrar daquela imagem que a gente viu lá na faculdade, do nervo lingual passando do lado interno ali do ramo da mandíbula e subindo as suas garrinhas neurais para cima da língua. É isso que é o raciocínio clínico e o acolhimento, você entender que o paciente está com desconforto. Bora lá, gente, bora lá nesse método DC, vamos ajudar, vamos transformar a nossa odontologia, hein? Então, Rafa, ok. A Bianca tá colocando aqui, meu Deus, ela tá colocando, meu Deus, estou com uma cirurgia marcada para amanhã. Isso tem como voltar ao normal? Olha, nós vamos conversar sobre isso, tá, Bianca? Ó, mas segue a técnica cirúrgica. Se você vai fazer o 38 ou 48, se você quiser depois me chamar no direct, mas se der tempo aqui na live, eu vou falar para você sobre a incisão desse siso ideal, fugindo desse nervo lingual, tá bom, gente? Então, vai tranquila, vai com Deus. Se você assumiu, tenho certeza que você tá aí com o coraçãozinho, né? A gente fica, gente, adrenalina é bom na odontologia, tá? É sinal da nossa senso de responsabilidade, tá bom? Toda vez que a gente entra na cirurgia, que a gente, né, cada um tem o seu Deus, oração, faz uma oração, ou repassa a cirurgia, é uma técnica do método DC, a gente repassar a cirurgia, é sinal que a gente tem senso de responsabilidade com aquele paciente, tá bom? Então, coraçãozinho fica assim, mas é sensação boa, tá? Isso que faz amar a odontologia aí, tá bom? E tem como voltar ao normal? Nós vamos estudar aqui, Bianca, porque depende de quanto nervo foi prejudicado, lesionado, tá bom? A Rafa, ficou? Perfeito, então, uma laser terapia, tá, Rafa? Procura um colega dentista aí que tem o laser, fazer um laser aí de baixa intensidade, tá ok? Gente, então, agora que a gente já entendeu, né?
quais são os desconfortos que o paciente sente quando ele está colocando, né, quando ele está com essa sensação de dormência. Outra coisa que a gente precisa então passar a orientação ao nosso paciente. Qual que é a orientação? Pedir ele para mastigar com tranquilidade, porque corre o risco dele morder e ficar sempre com lesões ulcerativas naquela língua que está com essa sensação de dormência. Passar para ele sobre o tipo de alimento, a temperatura do alimento, porque às vezes ele vai testar o alimento naquele ladinho, né? Deixa eu ver se essa comida tá quentinha, testa do lado que tá dormente, aí tá dormente, né, gente? Aí ele põe e queima a boca, vai comer uma coxinha lá, aquela coxinha recheada com catupiry quente, queima a língua. Então, oriente o seu paciente com a proteção e os cuidados. Como ele tem... Peraí, gente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Como ele tem muita aquela sensação de queimação, sensação de dormência, alimentos condimentados ou salgados, né? Muito tempero também pode lesionar as papilas, tá? O paciente sente muito desconforto na alimentação porque ele não sente o paladar direito, tá? Então a gente precisa ter conhecimento dessas sensações que o paciente está sentindo, porque o paciente ele fica muito confortável quando, em vez de ele começar a falar e tentar, às vezes ele não sabe nem descrever o que ele está sentindo, você começa a perguntá-lo. Olha, você tá com a sensação de dormência, né? Mas às vezes parece aquele formigamento. Você sente um choque na língua? Ou na hora de alimentar, você tá com a sensação que não tá sentindo o gosto do alimento? E todas essas perguntas que a gente faz já começa a nos nortear qual que é a gravidade da parestesia do nosso paciente. Então essas perguntas, olha, vou responder algumas aqui, que são o que ele sente, né? Vou voltar algumas, tá? Ele sente de um lado só, normalmente, né, gente? A não ser que você tenha operado os dois lados e os dois lados lesionou o nervo, ou o colega dentista que operou lesionou os dois lados. Então ele sente queimação, ele sente dormência, coceira, ardência, choque. Ele diminuiu o paladar? Ele tá com dificuldade na motricidade, na fala, né? A fala tá saindo um pouquinho estranha, tá? Então isso tudo a gente norteia. Claro que uma coisa que eu vou pedir vocês para orientar o seu paciente. O paciente vai te perguntar assim: doutora, eu posso ficar com a língua morta? Gente, já me perguntaram isso, tá? Doutora, essa dormência vai continuar e eu posso ter a sensação que a minha língua está morta? Sim? Não, gente. O nervo lingual que foi lesionado, é o nervo lingual responsável pela sensibilidade, a motricidade da língua, né? A inervação motora vem de outra região, bem escondidinha, tá bom? Então, tranquilize o seu paciente em relação a isso, tá joia? Oi, Geice, seja bem-vindo. Ei, Vitória. Ei, Laira, seja muito bem-vinda à nossa live. Ei, Michele, seja bem-vinda, tá, gente? Hoje, gente, esqueci de fixar aqui o nosso tema da nossa live, só um minutinho aqui, olha. Vou fixar aqui para os colegas que estão chegando aí agora, eles consigam saber de que a gente está conversando, né, gente? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está falando aqui sobre parestesia pós a exodontia de siso. Nós estamos na semana aí de aquecimento para a maratona do nosso diagnóstico assertivo, hein? Olha, se você não fez a inscrição, gente, terminando a live, vai lá no nosso link da bio, faça a sua inscrição. E já que nós estamos falando aí de cirurgia e anestesia, tem um presente especial para vocês, que são 5 passos de como realizar uma anestesia sem dor, hein? Esse é o meu presentinho especial para você que já vai participar aí da maratona do diagnóstico assertivo. É a semana que vem, já tá chegando e tenho certeza que vocês vão adorar. Quem aí já fez a inscrição da maratona, gente? Me conta aí, hein? Tem gente aqui que eu já vi que já tá lá, hein? E aí, Rafa, já fez? Gente, eu quero muito vocês lá, tá?
porque essa é a minha missão. Eu quero mesmo ensinar vocês a fazer diagnósticos assertivos, ter segurança nos procedimentos. Eu quero trazer leveza na odontologia para vocês, tá? A odontologia, sim, ela exige muitos raciocínios clínicos, ela exige muita dedicação. E nessa maratona eu vou ensinar para vocês os primeiros passos de organizar as caixinhas de vocês para terem diagnósticos assertivos. Porque as informações estão todas aí, não é verdade? As informações, poxa, Adriana, é mesmo, você falou aí, eu lembro onde passa o nervo lingual. Ah, é mesmo, claro que o meu paciente não vai perder a motricidade da língua. Ah, é outro nervo, é o hialo grosso que faz essa motricidade, ok. Mas você entende que a gente precisa organizar essas caixinhas? E na maratona do diagnóstico assertivo, eu vou ensinar vocês os primeiros passos de como a gente vai fazer para organizar essas caixinhas, hein? Ok, Rafa, vai lá, faz, você vai adorar, tá, gente? Quem ainda, ó, a Geisa já vi que já fez, a Lara, vai ser um prazer receber vocês, tá, gente? Olha só, então vamos lá? Então vamos contar essa historinha, ó. O paciente fez um procedimento, então eu vou colocar duas situações, tá, gente? Ó, o paciente fez um procedimento cirúrgico, o colega dentista fez, eu fiz, por exemplo. Acabei de realizar um procedimento cirúrgico, fiz um siso, removi o 38 da minha paciente. A cirurgia foi tranquila, não teve sangramento excessivo, conduziu, mas eu precisei fazer osteotomia, precisei fazer odontosecção, a cirurgia foi mais invasiva, mas ok, sangramento controlado, sutura, liberação da paciente com medicamento pós-gelo, orientações pós-operatórias. No outro dia, seguindo, né, o nosso protocolo de acolhimento, entro em contato com a paciente, falo, Maria, e aí, como é que você tá? Gente, a Maria é tudo, tá? A Maria faz cirurgia, a Maria é minha paciente das nossas caixinhas do raciocínio clínico, tá? E aí, como que você tá? Como é que tá o seu pós-operatório? Fala, doutora Adriana, tá tudo tranquilo, olha, não tive dor, não inchou, não sangrou, tô tomando remédio direitinho, tô conseguindo alimentar, aplicando gelo. Mas sabe o que tá acontecendo? Você acredita que eu tô com a sensação na língua de que ela ainda está anestesiada? Gente, na mesma hora eu tenho que pensar na parestesia e tenho que entrar com um protocolo imediato de acolhimento dessa paciente. E aí, eu já passo primeiras coisas, as orientações a essa paciente. Falei, Maria, olha só, nós vamos acompanhar, vamos tranquilizar essa paciente. Ó, Maria, nós vamos acompanhar bem de pertinho essa situação, tá bom? Possivelmente é uma consequência da cirurgia, mas eu preciso acompanhar. Nessa situação, Maria, eu vou te pedir para você ter cuidado para não morder a língua, tá? Na hora de conversar ou na hora de alimentar. Cuidado para não fazer uso de alimentos muito quentes, né? Mesmo porque no pós-operatório a gente conversou para você não fazer muito uso de muito alimento quente. Cuidado com alimento muito condimentado, temperado. Maria, vai me relatando tudo que você tá sentindo. Maria, ó, vou prescrever aqui para você um suplemento vitamínico. Você precisa iniciar com essa vitamina hoje, para gente melhorar essa situação o mais rápido. Eu tenho ideia, sem examinar o meu paciente, qual a gravidade da lesão do nervo? Eu não tenho. Mas eu preciso entrar imediatamente com o protocolo. Porque seja uma lesão grave, e eu vou mostrar aqui para vocês, ou seja uma lesão passageira, eu preciso iniciar o meu protocolo, que é o que a gente vai conversar, tá bom? Só vou ver aqui se tem algumas perguntas, ó, tá? Pra gente não pular fases e não deixar ninguém com dúvida. A Cássia tá falando, ó, minha irmã fez a exodontia de 38 há uns 2 anos, exame panorâmico e tomografia do mesmo já indicava as raízes próximas ao nervo alveolar inferior. Ocorreu que, pós-cirurgia, ela teve essa parestesia. Cássia. E olha, gente, a parestesia pode ser lesão do nervo lingual no momento da incisão
ou pode ser lesão do nervo lingual no momento do descolamento ou do momento da anestesia. E é isso que eu quero passar no finalzinho para vocês. Cuidado com o bloqueio do alveolar inferior, a posição, que você pode passar por cima do nervo lingual, cortante mesmo, tá? Ainda mais as agulhas de hoje, tribiseladas, né? Favorece muito a nossa anestesia sem dor, mas, tá bom? Isso, Cassi. E aí, como que ela tá hoje, Cassi? Depois me fala aí, né? Que já tem 2 anos, você comentou lá, né? Até compartilhei aqui que hoje ela ainda não tá 100%, né? Nós vamos aprender a avaliar essa melhora do paciente. Depois você relata aí pra gente mais. A Bianca pode ser feito, o laser pode ser feita quanto tempo depois? Bianca, nós vamos falar, mas eu já vou adiantar. Quanto mais rápido, melhor. Tá bom? Quanto mais rápido o laser promover a recuperação desse nervo, quanto mais rápido o laser for instituído, aumenta a vascularização e a chance de recuperação desse nervo, tá bom? A Cássia tá falando, ó, ela foi acolhida no pós com a medicação de corticoide, as vitaminas e laser terapia. Com 6 meses, ela ainda sentia muito. Hoje ela acostumou e diz que melhorou muito, mas o lábio e um pouco a língua. Então chegou a pegar até no lábio, tá vendo, gente? Então teve alveolar inferior e lingual, tá? Duplamente invadido aí um nervo, tá? Então essas cirurgias de sisos, elas precisam ser executadas com bastante cautela, com bastante zelo. E eu sempre oriento aos colegas quando vêm me perguntar opinião sobre remoção de siso, eu falo, olha, você tá tranquilo para fazer? Sim. Então eu só vou te dar uma dica e eu vou colocar essa dica agora no coração de vocês para quem faz cirurgia de siso. E a colega aqui que falou, acho que foi a Bianca, né, Bianca, que tem uma cirurgia amanhã. O siso já está perdido. Você está indo para uma cirurgia de exodontia do siso. Então, olha bem, colega, não importa se ele vai sair inteiro, em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, ele já vai sair fracionado ou não. O que você precisa preservar é o que vai ficar. É o osso alveolar, é a estrutura, é proteger o nervo lingual, é proteger o alveolar inferior. Então guarda isso, você que gosta de cirurgia, que gosta de fazer siso. Não julgue um siso pelo raio-x. Não é porque ele parece ser fácil que ele é fácil. Mas não tenha dó do siso que vai sair. Ele vai sair. Então ele não tem que sair inteiro. Ele pode sair em 2 partes, 3 partes, 4 partes. Mas você tem que preservar as estruturas nobres que estão aqui. Combinado? Fica essa dica de coração de cirurgiã para quem tá aí do outro lado da telinha e gosta de cirurgia, tá bom? Ó, a Cássia tá falando aqui, ó, ainda estão dormentes, mas ela fica... ainda estão dormentes, mas ela sabia desse risco, foi bem conversado. Isso é outra etapa extremamente importante, tá, gente? Olha, não entre para um procedimento cirúrgico de sisos inferiores sem pedir o seu paciente para assinar um TCLE, um termo de consentimento livre e esclarecido, onde você vai explicar para o paciente do risco de parestesia em caso de cirurgias de siso, tá bom? Então isso que a Cássia tá colocando aqui, ó, que a Cássia colocou, é muito importante. Ela entrou para o procedimento cirúrgico, a irmã dela, sabendo que poderia acontecer um histórico de parestesia. E isso no exame pré-operatório, toda vez que você for fazer uma cirurgia de siso inferior, você tem que orientar o seu paciente desse risco e você tem que pedir a ele que assine esse TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, tá bom? Oi, Cal, beijo, seja bem-vindo. Oi, Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos, é uma alegria ter você aqui, tá bom, Carlos? Hoje a gente tá aí falando de parestesia pós-exodontia de sisos.
E olha só, gente, e aí no nosso protocolo, então, eu já passei que imediatamente a gente faz, eu tô lá com a minha paciente, né, que me ligou no outro dia falando, vamos simular um caso clínico. Eu também já passei por isso, tá, gente? Vou contar alguns relatos aqui também. E aí eu passei para o paciente, olha, nós vamos entrar imediatamente. Então eu faço uma receita para essa paciente, a paciente faço chegar essa medicação, esse Etna, que é um complexo vitamínico, o principal dele é a vitamina B12, tá? Que auxilia aí na reposição, na recomposição da parede neural, tá bom? Você tem o protocolo, nós vamos falar direitinho, mas é importante que a gente já oriente. E peça o seu paciente para já na segunda-feira, o próximo dia, já ir no seu consultório. Porque você precisa saber mensurar a intensidade de gravidade dessa parestesia. Então, vou colocar um quadrinho aqui que vai nos ajudar e vai nos nortear como que a gente vai fazer essa avaliação. Deixa eu só achar aqui, gente. Live. Isso. Então, olha só, olha. Então, o meu paciente, vamos ver se vai dar para ler. Gente, se essa telinha aí não tiver dando para ler legal, mas eu vou ler, tá? Ó, a parestesia, então, eu vou ter uma situação onde eu tenho um rompimento total do nervo e aí eu tenho um prognóstico desfavorável, né? Porque houve todo o rompimento, toda a ruptura, toda a conexão neural do nervo lingual foi rompido. Então, é o caso que o paciente tem a sensação de dormência e aquilo fica permanente. Mas eu tenho outra solução, que é como o Cadu rezou ali, né? Que é onde aconteceu uma dilaceração da parede neural. Ela ficou machucada, ela foi parcialmente rompida, sofreu uma dilaceração. Aí, o paciente pode ter uma parestesia temporária e o meu prognóstico é mais favorável. Então, nós temos que trabalhar nessas duas situações. Então, rompimento do nervo lingual, rompimento total do nervo, perda da conexão, prognóstico desfavorável, possivelmente meu paciente vai ficar com parestesia para sempre, tá? Na outra situação, houve sim uma injúria no nervo lingual, mas houve uma dilaceração da parede lingual. Não houve um rompimento total. Então, o meu prognóstico é mais favorável e o meu paciente pode ter uma parestesia temporária. Gente, alguma dúvida nessa classificação? Coloca aí para mim se vocês entenderam direitinho ou se ficou alguma dúvida nessa classificação do rompimento total do nervo lingual ou da dilaceração da parede no nervo. Tá tranquila essa etapa, gente? Porque para a gente evoluir para a próxima etapa, eu vou até colocar aqui, eu preciso que vocês coloquem aí que entendeu, porque senão a gente não consegue entender o próximo passo. A Laira colocou aí que tá tudo certinho e tá entendido. A Rafa também falou que tá entendido. Ok, Cadu, ótimo. Então, gente, nós vamos agora fazer o teste de qual que é a gravidade. Por que eu preciso descobrir agora? Poxa, esse meu paciente, né? Esse meu paciente que eu liguei no outro dia e tá anestesiado. Será que ele teve um rompimento total do nervo lingual? Ou será que ele apenas dilacerou e ufa, como diz o Cadu, rezei e deu certo e ele vai recuperar essa parestesia temporária? A gente precisa fazer os testes no paciente, tá? Então a gente precisa com que esse paciente venha à clínica e aí lá na clínica, ó, eu já prescrevi o Etna, né? Então, eu vou conversar com a Maria. Maria, você tá tomando o remédio direitinho? Olha, eu sei que são vários, tá, gente? A gente entra com um protocolo de ação, depois eu vou falar. É o Etna, a dose dele é 6 cápsulas no dia. 2, 2 e 2. Então, de
de 8 em 8 horas, 2 cápsulas, tá? Quem puder aí, Cadu, faz um favor aí pra mim, vai anotando aí, ó, Etna, o protocolo dele, pra depois a gente vai repetir, ó, o Etna, 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, que é de 8 em 8 horas, tá bom? Quem puder fazer o favor aí, o Cadu, a Lara, a Rafa, tá bom, gente? Só pra contribuir, ajudar com a professora aqui, que a professora demora meia hora pra digitar nesse comentário aqui. Enquanto isso, eu continuo falando. Quem puder ir ajudar aí, levanta a mãozinha, ajuda a prof aqui, tá? Então, gente, eu já entrei com Etna, né, em casa mesmo, no final de semana do meu paciente. Eu já convidei, meu paciente retornou, em vez dele vir com 7 dias de pós-operatório, ele vai vir na próxima segunda-feira. Chegando lá, eu vou perguntar para ele, olha, do dia que eu te liguei do sábado para hoje, a sensação de dormência melhorou? Não, doutora, continua a mesma coisa, tá desconfortável. E aí eu vou perguntar exatamente o que ele tá sentindo. Eu já passei as orientações dele com cuidado, mas agora, se eu tiver laser no consultório, tá, gente? Eu tenho laser aqui. Se vocês tiverem laser, não é todo mundo que tem o laser. Eu já faço a laser terapia, mas eu preciso entender qual que é a gravidade dessa parestesia. E como que eu vou fazer? Fazendo testes de sensibilidade. Não tem outro jeito, gente. Como que é o teste de sensibilidade? Isso, Rafa, obrigada. Etna, 2 cápsulas de 8 a 8 horas. E aí o tempo, gente, é no mínimo 2 meses, tá? Olha só, obrigada, tá, Rafa? Então, gente, eu preciso fazer esse teste. E como que é esse teste? Vou colocar uma figurinha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de eu conseguir explicar para vocês. A gente vai realmente dar fisgadinhas na língua do meu paciente para eu sentir que ele tá ou não, onde que ele tá sentindo. Por quê? Nós sabemos que o nervo lingual, ele inerva 2/3 anteriores da língua, o assoalho bucal. E aí eu vou começar então fazendo o teste primeiro se tem alguma conexão. Eu vou começar pela mucosa dental. Adriana, mas nem sempre o lingual não é ali, mas é ali que eu vou começar. Por que que eu vou começar ali? Porque eu quero saber se o meu paciente teve comprometimento só do lingual ou se eu peguei o alveolar também. Ou qual que é o limiar de dor que o meu paciente está sentindo. Adriana, com o que eu faço isso? Uma ótima opção. Uma sonda. Sonda exploradora mesmo, tá, gente? Então, com a sonda exploradora, gente, só um minutinho. Eu vou pegar um modelo aqui para ficar bem real, tá? Pera aí, só um minutinho. Bom de live no consultório, gente, é isso, né? Quem sabe faz ao vivo e nós estamos aqui para ajudar, tá bom? E olha só, e aí eu gosto de fazer aqui dentro do consultório, que o que eu precisar é só pegar um tempinho aqui e pega, ó. Vou até voltar aqui. Oi, Renata, seja bem-vinda. E Carol, hoje nós estamos falando aqui de parestesia. Ó, vamos colocar na tela aqui, gente. Então, esse aqui é o modelo superior, tá, gente? Mas só pra você entender, vamos supor que seja inferior, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, fazendo o teste pela mucosa lingual do paciente, ó. Tá bom? Eu quero saber se ele sente, gente, não apertar muito não. Você vai explicar pro seu paciente, falar assim, Maria, olha, eu preciso fazer uma avaliação agora de qual que é a profundidade dessa dormência que você está sentindo. Se ela está bem superficial ou se ela está profunda, tá bom? Então, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar uma sondinha. Põe a mãozinha aqui, Maria. Se você sentir, você levanta. E você... Gente, vamos supor que isso aqui é o marcado inferior, tá? E aí você vai colocar a sonda e vai começar apertar e a Maria vai dando sinais. Pronto, aí você já sabe, pô, o alveolar inferior não foi danificado. Você já dá uma suspiradinha. Às vezes você segue mais um pouquinho e vai ver, igual a Rafa relatou ali, que entre o 35 e o 36
dá aquela fisgadinha. Opa, bem que a doutora falou, né, que pode ter terminações nervosas por aqui. Mas aí, ali ela fala, nossa, não, aí não doeu nada não. Aí você continua e ela sente, tá? Mas é só para você não ficar embasada só naquela região que ela não sentiu. Então, mucosa lingual, nervo alveolar não foi comprometido. E aí você vem com no assoalho. Você vem no assoalho da língua e você começa a fazer esse movimento. Aí já não é mais com a sonda, tá, gente? No assoalho de língua, a gente pode fazer com uma colher de dentina ou deixa eu separar aqui pra vocês. Ou com um aplicador de resina, tá vendo? Essa espátula aqui, ó. E aí vocês passam no assoalho da língua. E verifica, tá sentindo? O paciente pode relatar que sim ou pode relatar que não. Toda vez que você passa em estruturas que é inervado pelo nervo lingual, ou seja, 2/3 anteriores da língua e o assoalho, se ele sentir, você já começa a respirar mais aliviado. Por quê? Se tem região que, olha o raciocínio clínico, se tem região que é inervada para aquele nervo lingual e ele está com sensibilidade ali, não está dormente, opa, meu nervo não foi completamente rompido. Ele tem ainda conexões chegando até aqui. Entenderam, gente, esse raciocínio clínico? Me fala aqui que eu explico de outra forma se não tiver entendido, tá bom? Se ele está sentindo o assoalho é inervado pelo nervo lingual. Ele está com sensibilidade ali, tem dor, significa que o nervo lingual não foi completamente rompido. Ok, gente? E a gente vai continuar esse teste na língua dele. A gente vai pegar agora uma pinça e nessa pinça a gente vai mordiscar a língua do meu paciente, de trás para frente. E eu vou falar, Maria, olha, vou dar uma apertadinha com essa pinça na sua língua. E aí você fala com ela, olha, o outro lado que não tá anestesiado, olha, eu vou apertar. Aí ela faz assim, ó, aí sente, ok. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá e você vai ver se sente ou se não sente. Aí você aperta, ela, não, doutora, eu não tô sentindo nada. Aí você aprofunda mais um pouquinho. Opa, agora eu senti. E aí você vem fazendo raso e profundo, superficial e profundo, até chegar na região anterior. Se esse teste do assoalho, junto com esse teste, você observar que seu paciente relatou sensibilidade, ou seja, dor, você alivia o seu coração porque o nervo lingual não foi completamente rompido. Tem chances de recuperação, de neoformação neural, de reconstrução dessa parede neural. Se você faz todos esses testes e o paciente nada, não sente nada, infelizmente o nervo lingual foi completamente rompido. Triste, né? Bom, alguma dúvida, gente, sobre como avaliar a gravidade da parestesia? A técnica de avaliação da gravidade de parestesia. Alguma dúvida? Todos entenderam? Cadu, Laís, Rafa. Oi, Renata. Ei, Uri, tá joia? Entendi, ó, já se entendeu. A Rafa tá falando que deu pra entender, sim. E aí, vou te explicar. Aí, ó, gente, ó, a Lorena. Ei, Lorena, o Cadu falou que tá tudo ok. Excelente, tá, gente? Ô, gente, depois vocês podem até pegar uma pinçazinha, essas coisas, fazer o teste em vocês, tá? Olha, o melhor manequim pra vocês estudarem ou é vocês mesmos,
ou é a melhor amiga, o melhor amigo, o irmão, tá bom? A namorada, o marido, a esposa. Estuda anatomia dental, estuda sensibilidade, estuda o teste da gravidade do comprometimento. Claro que eles não vão estar com parestesia, né? A não ser a Cassi, que relatou aí com a irmã, ela pode fazer, tá, Cassi? Faz esse teste, vai acompanhando e vê quais as regiões que ela já tem melhora. E se a laser terapia não pode ser pontual para melhorar aquela região que a sua irmã ainda sente essa dormência e esse desconforto, tá bom? Que bom que vocês entenderam, tá, gente? Fico muito feliz em compartilhar essas técnicas, esses conhecimentos, tá? Tudo é um protocolo, tudo é um passo a passo. Não vou guardar comigo o domínio disso tudo sozinha, tá? Durante esses anos eu sou muito metódica, vamos colocar assim, né? Esses passo a passo. Poxa, eu já vivenciei essa situação. Vou contar para vocês daqui a pouquinho. Mas só vou tirar a dúvida daqui da Laira. A Laira tá perguntando qual o impacto da parestesia na polpa dentária? Nenhum. Tá? Porque esse caso de parestesia, Laira, ela é parestesia do nervo lingual. Às vezes, se houver um comprometimento do nervo alveolar inferior, a gente vai ter sim comprometimento da polpa, tá? Mas, como a gente fala, né, como a inervação da polpa vem através do alveolar inferior, então, a gente não vai ter nenhum comprometimento da polpa. Ou seja, Laira, se você precisar fazer uma trepanação nesse paciente, tem que anestesiar. Se a cárie for profunda, tem que anestesiar, porque ele vai sentir desconforto, vai sentir dor, tá bom? Oi, Júlia e Cássia. Vou fazer assim, isso, Cadu. Cássia, faz isso, tá? Faz esse teste, que a gente vê essa melhora nessa gravidade aí, tá bom? Gente, e aí, a Laira tá falando que foi entendido, ótimo. E aí, gente, o que a gente precisa entender? Que quanto mais rápido a gente entrar com esse protocolo, mais rápido a gente entrar com as orientações do nosso paciente para ele não lesionar a língua, né? Então, o fato de você orientar para ele ser seletivo na alimentação, né? Fazer uma mastigação consciente para não morder a língua. Não fazer uso de alimentos muito ácidos, muito condimentados, cuidado com a temperatura do alimento, tudo isso para preservar, para que ele não tenha lesão de língua, já que ele já está sentindo tanto desconforto, tá bom? Então essas orientações são muito importantes. A prescrição do Etna, o Etna é a referência para parestesia, tá, gente? Mas tem uma outra medicação que além da vitamina B12 tem a vitamina B1 e B6 também, vou colocar aqui para vocês, que também ajuda. Fisioterapia, tá? Existe hoje exercício, você pode até você mesma a princípio orientar o paciente, um exercício assim, gente, de colocar a linguinha pro lado, alongando pro outro, mas existe exercícios com fisioterapeutas mesmo, para melhorar a motricidade da língua. Eles fazem também aquelas fisioterapia com eletrocondutores na língua, também ajuda. E a laser terapia. Se você tiver laser no consultório ou conhece algum colega que tem, encaminha para fazer a laser terapia, que ela auxilia na neoformação do nervo e na reconstituição, tá bom? E aí o colega dentista me perguntou, até lá, falou assim, Adriana, mas se já é parestesia total, houve rompimento, aí a gente não faz nada? Não, a gente faz. A gente não, como diz outro, não podemos perder a esperança, né, gente? A gente vai utilizar o Etna, a laser terapia, o protocolo, até onde a gente acha que vai ter alguma melhora. E aí nós vamos falar sobre esse tempo. Quanto tempo eu espero para ter essa melhora, tá? Os artigos mostram, gente, que essa parestesia começa a ter melhora ou retorno ao normal dentro de 8 semanas, ou seja, 2 meses. Que a gente fazendo esse protocolo, a gente já espera uma melhora. Ah, pode voltar 100%? Não, às vezes
em 2 meses não volta 100%. Mas o meu paciente já começa a relatar: ah, doutora, você acredita que assim a pontinha da língua já tá normal? Eu já mordo assim, ó, e já sinto? Ou você acredita que lá atrás eu já começo a sentir? Ah, doutora, sabe no fundo assim, às vezes agarrava comida debaixo da minha língua, hoje eu já sinto que agarrou. Então o paciente já começa a ter uma melhora, tá? Então, em 90% do caso de recuperação, com 4 semanas a gente já vai acalmar o nosso coração de que o paciente já está tendo a recomposição daquele nervo e ele já relata uma melhora significativa, tá bom? A Laira tá falando: doutora Adriana, vou precisar sair, mas depois assisto. Laira, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Espero vocês, te espero na maratona do diagnóstico assertivo, tá? E a Laira tá falando aí, gente, eu só vou confirmar para vocês, essa live sim vai ficar gravada no nosso feed, tá bom? Pra gente, para complementar essa semana de aquecimento do diagnóstico assertivo. E eu vou colocar aqui então qual seria o protocolo. Quem quiser fazer um print da tela aqui, tá, gente? Eu esqueci de orientar vocês a fazerem um print da tela daquelas outras guias. Mas eu vou colocar aqui, ó, o protocolo. Olha, se não tiver dando para ler, eu leio aqui, alguém que puder digitar aí pra gente, tá bom? Ó, então, para casos de parestesia, o protocolo é de imediato, tá bom? O paciente relatou, a gente já começa no mesmo dia que você fica sabendo o protocolo, que são as orientações ao paciente, igual a gente já conversou, o uso do Etna, né? O Etna é um complexo vitamínico que ajuda na recomposição ali das fibras neurais, mas pode ser também o citoneurin. O citoneurin está sendo muito utilizado agora, que além da vitamina B12, ele tem a vitamina B1 e B6 também, auxilia muito na recuperação, tá? A laser terapia, igual a gente já conversou, né? É um protocolo que vai ajudar muito, mas se você, colega dentista, não tem no consultório, não tem o colega que tenha, que possa encaminhar, a gente continua com os outros protocolos aí, e a fisioterapia, que vai ajudar muito os exercícios para melhorar a vascularização, estimular aí a circulação sanguínea para recuperação. Então esse daí é o protocolo imediato para casos de parestesia. E aí a gente está se perguntando: doutora, e aquele caso clínico que você colocou lá no início, que a colega dentista enviou, que eu vou colocar ele aqui, ó. Olha, e aquele caso clínico que é o motivador dessa nossa live de hoje, ó, que ela fez e tá há 3 meses com a língua dormente. E aí, qual que é o protocolo? Esse pode melhorar? Então, o que acontece nesse caso clínico, gente? Olha, a gente já sabe que o ideal é que o acolhimento, a implementação do protocolo seja de forma imediata. Precisa iniciar o mais rápido possível. Poxa, mas a amiga dessa colega dentista já tem 3 meses. Eu não vou tentar? Claro que eu vou tentar. Claro que eu vou prescrever para ela o Etna. Claro que eu vou orientá-la a fazer fisioterapia, trazê-la no consultório e fazer uma laser terapia, tá bom? Apesar de ter 3 meses e aquilo ou não melhorou nada, ou já percebe, claro que eu vou fazer nela o teste da gravidade, do comprometimento do neural, que a gente já viu como que faz esse teste. Bom, nós não vamos deixar de acolher. Passaram-se muito tempo? Passaram-se. Mas sabe lá Deus que a gente pode ajudar essa paciente? Vamos lembrar que nós não somos da matemática, das exatas, nós somos da biologia, né? Então a gente precisa sim acolher e ajudar essa paciente, tá bom? Oi, Divânia, seja bem-vinda! A Rafa tá falando, prof, onde fazer incisão para não afetar o nervo? Ótimo, bem lembrado, Rafa. Uma das coisas, gente, é na grande maioria das vezes, a causa
de uma parestesia está relacionada à cirurgia de sisos, né? Ela pode estar relacionada a outros procedimentos também. Por exemplo, quem faz ortognática, né, tem risco não só do nervo lingual, mas como do alveolar inferior, o mentoriano, né? Tá ligada também à compressão do nervo lingual por tumores, né, na oncologia, enfim, tem outras coisas que levam também à parestesia. Mas as cirurgias de siso do 38 e 48 são os grandes campeões. Então, para responder a pergunta dela ali, qual que seria, né? Afinal de contas, ela vai fazer uma cirurgia logo amanhã e tá preocupada aí, ó. Então, eu separei, ó, essa figurinha para você. Então, a gente entender nessa figurinha, ó, que a gente tem ali pegando o ramo mandibular, o nervo alveolar inferior, mas passando ali pela lateral, nós temos aí o nosso nervo lingual. E ele fica, gente, numa posição bem lingual mesmo em relação ao ramo alveolar. Então, quando a gente for fazer uma incisão para siso, nós temos que chegar a essa incisão mais próxima. A gente vai achar onde é a RAF, a gente vai achar onde é a linha do ramo da mandíbula e a gente vai fazer na parte vestibular a ela. Nós não vamos fazer a nossa incisão logo ali retinho na distal desse segundo molar, não. Nós vamos fazer a nossa incisão inclinada, voltada para vestibular. Olha, como eu falei, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se eu tenho um ramo de mandíbula aqui. Peraí, gente. Gente, essas perguntinhas de surpresa e eu não posso ir para casa sem responder, né? Eu respondo, eu paro, eu faço. Eu tô aqui do lado aqui de uma mesinha clínica que eu sei que eu posso ajudar vocês. E por que não? Porque eu estou aqui para fazer com que vocês tenham segurança nos procedimentos, que vocês façam diagnósticos assertivos. E eu não quero que nenhum de vocês deixem de acolher um paciente que tem parestesia ou tenha um pós-operatório com parestesia, tá bom? Então, bora lá? Olha aqui, olha, eu vou colocar aqui para eu ajudar essa minha colega dentista aqui, ó. Gente, então eu tenho aqui, ó, o ramo da mandíbula, tá? Então, vamos colocar aqui que onde eu fiz esse implante aqui, ó, é onde tá o meu segundo molar, tá? Nessa região aqui é onde tá o meu 47. E eu preciso tirar o dente 48 que está aqui nessa região. Nossos amigos têm a tendência, se essa aqui é a oclusal do 47, tem tendência a fazer uma incisão aqui, olha. Olha que perigo essa incisão. O meu nervo lingual tá logo aqui. E eu ainda tenho que ir com a incisão até a tábua óssea. Grande risco de eu lesionar total ou parcial esse nervo. Se o seu dente está aqui, a sua incisão vai ser mais para vestibular em direção a esse ramo aqui, gente, ó. A incisão correta é feita aqui, olha, gente, é aqui que é a incisão para você proteger o seu nervo lingual. A incisão para siso não é aqui, a incisão para siso é na distal, mas mais para vestibular, indo para a região vestibular do ramo da mandíbula e não para a região lingual. Alguma dúvida, gente? Colega que vai, Rafa, foi você que falou que vai fazer uma cirurgia amanhã, Rafa? Quem comentou aqui que vai fazer uma cirurgia amanhã e eu prometi? Será que foi a Laira que saiu, gente? Ai, ai, ai. Gente, então o segredinho da incisão para proteger aí, e claro, aí segue um descolamento, né, gente? Aqui passa o plexo alveolar muito importante, ali é a área nobre, né? Você tem que ter cuidado até para afastar, tá bom? Auxilia, cuidado, orienta a sua secretária. Olha, aqui tem uma área nobre aqui.
Não fica cutucando, tá bom? Ok? Rafa, entendeu ali a nossa incisão, o direcionamento da nossa incisão? Uma pequena aula de cirurgia aqui, hein, gente? Então a Rafa até anotou aí pra gente. Obrigada, Rafa. Protocolo imediato, orientação ao paciente, Etna ou citoneurin, laser terapia e fisioterapia. Rafa, muito obrigada. Gente, eu tô com suportes na minha live. Obrigada. Gente, nós estamos aí, olha, mais de 1 hora de live. Queria muito agradecer a presença de todos vocês na nossa live, tá? Queria convidar novamente para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que vai ser agorinha, dia 31/3, dia 1º e 3 de abril. É super tranquilo fazer inscrição, é só tá lá no link da nossa bio, faça a sua inscrição. Tenho certeza que vocês vão adorar, não tenho dúvida, está sendo preparado com muito carinho essa maratona. Quero muito vocês, né? Gostaria muito da presença de todos vocês. Se vocês acham que aqui a gente já consegue contribuir com o conhecimento de vocês para que vocês tenham diagnósticos assertivos e mais segurança, eu tenho certeza que na maratona onde eu vou entregar os primeiros passos desse grande objetivo aí, tenho certeza que vocês vão adorar. E tem um presentinho, né, gente? Quem não quer fazer anestesia sem dor, tenho certeza que o seu paciente vai adorar você receber esse presente, tá? Você recebeu um presente de 7 passos para anestesia sem dor, que é o presente que recebe quem faz a inscrição na nossa maratona. O seu paciente vai ficar super feliz em você executar a técnica dele em anestesia sem dor em 7 passos, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Oi, Lívia! Que bom te ver, Lívia! Oi, Sara, seja muito... Rafa, obrigada a você pelo suporte na live, por ter compartilhado as anotações, tá bom? Cadu, tô com um monte de roupa pra dobrar. Eita, meu Deus! Tô com um monte de roupa pra dobrar, mas juntando com essa aula, tá sendo juntando... Ai, que coisa boa! Bom trabalho aí, Cadu! Ai, doutora Divânia, obrigada, doutora Rosinha, uma boa noite, bom descanso, gente. Um bom descanso para vocês também, tá? E vejo vocês na nossa próxima live. Nós estamos nessa semana do aquecimento da maratona. Amanhã tem tema novo aí, hein, gente? E aí, qual será o tema da nossa live de amanhã? Manda lá no direct qual que é a sua dúvida, que a gente te ajuda também. Beijos, a Geise agradecendo pela aula maravilhosa, obrigada a vocês por estarem aqui, tá bom? Rafa, obrigada pelo suporte, tá, gente? Beijo, gente, boa noite, vejo vocês na próxima live.